Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem vai estar assistindo aí essa gravação, Deus abençoe sua vida. Espero que você goste do conteúdo e que compartilhe, deixe seu comentário aí, que sempre nos ajuda. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma novidade, né? Algo que eu creio, né? Que nasceu no coração de Deus. É um projeto que eu tenho no coração desde 2011. Esse ano ia estar fazendo já 10 anos. Só que Deus é maravilhoso. A Bíblia fala que o homem sábio conhece o tempo e o modo, né? E normalmente quando Deus fala algumas coisas pra gente, nós queremos já que isso se cumpra amanhã, né? Nós já queremos que as coisas aconteçam amanhã. Só que Deus, ele tem o seu tempo, a forma dele trabalhar, o jeito dele trabalhar. E muitas vezes a gente não entende o tempo de Deus, o momento de Deus. E eu acredito que é chegado o momento de eu estar colocando esse projeto para rodar. É um projeto que sendo igreja, né? Hoje tem sido um tema, e eu acredito que foi a Bíblia fala que no tempo em que o povo, que ele ouviu o gemido do povo lá no Egito, ele foi atrás de Moisés, foi na hora que ele despertou Moisés. Mas você vai ver que o coração de Moisés já queimava em ser o libertador há 40 anos atrás. Foi quando ele matou um egípcio. A Bíblia traz um relato, né, sobre Moisés, queimava no coração dele ser o libertador. E ele então acabou matando o egípcio naquele ímpeto, né? E logo depois ele vai apartar, no outro dia, vai apartar uma briga entre irmãos. E o irmão dele, um dos irmãos, né, dele ali, do povo de Israel, fala para ele: por acaso vai me matar também, que nem você fez com o egípcio? E aquilo a Bíblia fala que ele ficou com muito medo, fugiu para o deserto. E ele ficou 40 anos frustrado. 40 anos ele ficou com aquilo ali no coração. E nesses dias eu estava orando muito, pedindo muito a Deus uma direção. Orando a Deus por tantas famílias, por tantas pessoas, por mim, por minha casa, minha família. Nós estamos passando por um momento tão difícil, né? Como ser humano, como brasileiro principalmente. E eu orando para Deus, né? Eu falei: Deus, o que será que está acontecendo? Nós fizemos uma campanha lá no Instagram de 15 dias, né? Direto, trazendo palavras para abençoar. Porque você pode ter certeza, você não tem noção de quantas pessoas estão passando fome, sim. Muitas pessoas estão morrendo de Covid, sim. Mas muitas pessoas também estão morrendo na fé. Muitas pessoas estão morrendo psicologicamente. Tem pessoas morrendo de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem. E eu falo que cada um nesse momento, cada um dá o que tem, né? E eu acredito que Deus nos deu graça, Deus nos deu dons. Eu acredito que Deus nos deu talento, capacidade. A Dona Maria aí. Ai, Dona Maria. E essa capacidade a gente tem que estar abençoando outras pessoas, a gente tem que estar contribuindo. E eu orando a Deus, falei: Deus, eu quero ser participante. Talvez não seja o momento mais adequado para fazer algumas coisas, mas a Bíblia fala que é nesse momento que os aprovados se apresentam, né? Foi no momento em que o povo de Israel mais precisava de um guerreiro, que Davi apareceu. Foi no momento em que Israel precisava, como estava falando aí, de libertação do povo do Egito. Foi quando Deus levantou Moisés. E cada um de nós, eu tenho certeza que ninguém veio na terra apenas por vir. Nós temos um propósito, nós temos um chamado, né? E Deus conta com a gente como igreja. E desde 2011 Deus tem colocado esse projeto no meu coração, de como trabalhar, de como desenvolver esse projeto, né, do sendo igreja, viver igreja. E agora, nesse momento agora, que tem aumentado, tanta gente se perdeu na fé, tanta gente, esse movimento
que eu sempre falo da questão das pessoas que estão sem igreja, né? Que chamam aí de desigrejados, e tantas pessoas assim que você vai ver que estava machucado, se machucou na igreja, e tudo isso assim, num bate-papo com Deus, conversando com Deus, Deus me fez lembrar, sabe? Eu fiquei realmente como Moisés ficou, talvez diante da sarça, sabe? Querendo ir, mas com medo de se queimar, com medo de se machucar de novo, porque quem nunca se machucou? Quem nunca se machucou na igreja? Eu falo com um soldado que nunca se machucou é porque ele nunca foi para a guerra. É impossível um soldado ir para a guerra e nunca se machucar, né? Então, uma vez que você vai, que você decide ser igreja, você está comprando uma briga muito grande, né? Com o inferno, você está comprando uma briga muito grande com muitas coisas. Mas eu acredito que nesse momento tão difícil que a gente está passando, a gente precisa se levantar. Eu sei que um só é muito pouco, uma pessoa só faz pouca coisa. Mas eu sei que várias pessoas fazem muitas coisas. Se a gente juntar um grupo de pessoas, a gente consegue fazer muita coisa. Jesus com 2 pães e 5 peixes, ele fez muita coisa. Jesus com um pouquinho de azeite, ele fez muita coisa. Jesus com um pouquinho de farinha, ele fez muita coisa. Perdão. O que faz a diferença não é a quantidade daquilo que temos, e sim na mão de quem que está. E tudo isso foi num bate-papo, numa conversa com Deus, e eu lembrei desse projeto. Deus fez eu lembrar desse projeto Sendo Igreja. E esse Sendo Igreja foi um projeto que ele foi amadurecendo com o tempo. Em 2011, quando Deus me trouxe esse projeto, né, que é um projeto onde visa uma potencialização da igreja em si, em termos de apacentamento, de cuidado, né? Deus me deu esse projeto quando o primeiro contato que eu tive com o marketing multinível, né? Foi um momento muito importante para mim, porque quando eu vi esse modelo de trabalho, de negócio, né, do marketing multinível e tal, e entrei tantas vezes nisso, sabe, acreditando que poderia ser bênção, e eu acredito que é um projeto de bênção, que abençoa muita gente. Mas hoje eu entendo que Deus tinha um propósito diferente de eu estar entrando nesse projeto, de estar conhecendo o modelo de negócio, de como que funciona, né, a estrutura, né, do que é feito com poucas pessoas, né, dá para fazer tantas coisas com poucas pessoas. Só que muitas vezes poucas pessoas, quando está tudo desorganizado, quando não tem uma metodologia, nada, a gente não consegue nada. Você vai ver na Torre de Babel, no capítulo 11 de Gênesis, Deus falando assim que aquele povo, um povo que não temia Deus, um povo que não tinha ajuda de Deus, um povo que tinha um projeto que, segundo a palavra, segundo a Bíblia, no que está escrito, Deus não aprovava, Deus não estava ajudando. E Deus falou assim que se eles não descessem ali para atrapalhar aquele projeto, para confundir a linguagem daquele povo, eles iam conseguir obter êxito. E aquilo ali já me deixou confuso muitas vezes, aquele versículo, porque eu falei, gente, eu não acredito. A gente muitas vezes em Deus, teme a Deus, cada um na tua fé, mas a gente ama a Deus, a gente busca a Deus muitas vezes, principalmente nesse momento agora. Quem que não tem buscado? Não tem quem não tem buscado. Eu trouxe até uma mensagem de Jonas falando sobre isso. Todo mundo está buscando do teu jeito, ao seu modo, né? E como que a gente, buscando Deus, a gente enfrenta tantos desafios, e agora esse povo sem Deus, eles conseguiriam, mas como assim? Eu não entendo, não entra na minha cabeça. Até o dia que eu entendi o porquê que eles conseguiriam. Por que Deus falou que eles conseguiriam? Porque eles entenderam a força da unidade, eles entenderam a força do pouco, eles entenderam a força de uma boa comunicação, eles entenderam a força talvez de uma boa metodologia, porque a Bíblia fala que aquele povo era um, que aqueles povos eles estavam juntos num só propósito. Aquele povo eles tinham uma só fé. Aquele povo eles não ficavam discutindo sobre coisas vãs, sabe? Aqueles povos eles sabiam o que eles queriam, eles tinham um objetivo muito claro. E quando Deus encontra um povo que tem um objetivo claro, quando Deus encontra um povo, como lá na Bíblia fala sobre o livro de Atos, as igrejas que se reuniam nas casas, aquilo ali começou a queimar no meu coração, e eu comecei a ver tantas coisas, tantas ideias. E de lá para cá,
Nós amadurecemos muito como pessoas, passamos por várias situações, fizemos várias formações, né? Para quem acompanha a gente há bastante tempo, eu sou um apaixonado pelo desenvolvimento humano, por estar conhecendo a psique humana, de como que funciona, de como trabalha, como terapeuta, como psicanalista, como o corpo explica, como coach, PNL. Nossa, eu estudei bastante neurociência, física quântica, sistêmica. Fiz muita a questão de ciências para poder entender, porque o ser humano é feito dentro de uma tricotomia. O ser humano, ele é corpo, que ninguém duvida, né, que nós temos uma matéria, a alma, que é onde mora todo esse governo do homem sobre ele mesmo, né, a psique, onde estão as doenças ali, psicossomáticas, onde nós nos relacionamos uns com os outros, né? E tem o nosso lado espiritual, que é o lado que talvez tenha a visão de um todo mesmo, de um todo. Mas a gente não tem muitas vezes acesso a isso. Enfim, e nisso tudo me trouxe uma estrutura, me trouxe uma bagagem, e eu desenvolvi em cada uma dessas formações, eu desenvolvi várias coisas, trabalhei em várias coisas, e nesses últimos dias tem queimado muito no meu coração, voltado a queimar de novo no meu coração esse projeto Sendo Igreja. Esse projeto Sendo Igreja, ele não visa ser uma igreja evangélica, ele não é um ministério de uma igreja, ele não está associado à igreja local, ele sim pode estar potencializando as igrejas, como também as pessoas que não têm igreja, mas queiram estar junto, né, para poder unir fé, unir força, porque entende que sozinho nós somos fracos, gente, para tudo. Nós somos fracos sozinhos para ir numa academia, nós somos fracos sozinhos para oração, nós somos fracos para tudo sozinho, porque Deus nos fez para estar em comunidade, Deus nos fez para estarmos juntos, com um só propósito. E o que essa pandemia tem destruído é justamente isso. Só que hoje nós temos outros meios de se relacionar, como a internet, que a gente consegue estar unidos. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é o que nós temos hoje. Então nós precisamos estar unidos, a gente precisa estar junto para poder ser fortalecido nesse momento. Porque se existe uma coisa, querido, que vai nos destruir muito, é o isolamento. O isolamento vai matar, porque o isolamento mata a economia, o isolamento mata a nossa fé, o isolamento mata a nossa comunhão, o isolamento nos mata de qualquer jeito, porque a Bíblia fala que aquele que caminha sozinho insurge contra a verdadeira sabedoria, que é essa sabedoria que provém de Deus. Então, se você começar a caminhar sozinho, você vai ver que gente que caminha sozinho vai ficar doente. Se não está doente, vai adoecer, não tenha dúvida disso. E eu decidi então montar, focar novamente nesse projeto, e começou a queimar muito, e Deus me deu várias coisas, Deus me mostrou algumas coisas, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. A força, o Sendo Igreja, a força dos pequenos grupos, né? Principalmente de forma online, tá? Do que consiste isso? Ajudar, eu fiz algumas anotações aqui para poder não esquecer de muitas coisas. Primeiramente, eu quero dizer aqui o que não é esse projeto. Esse projeto não é para quem quer montar a tua igreja, para quem quer caminhar sozinho. Esse projeto, ele não é para pessoas curiosas. Esse projeto não é para alguém que já se sente autossuficiente em si mesmo. Não é para alguém que acredita que consegue buscar Deus sozinho. Isso não é ser igreja, tá? Porque se tem uma mentira que muitas vezes o inimigo tem colocado no meio do povo de Deus, é que você é a igreja, que eu sou a igreja. Isso é mentira. Não tem lugar nenhum na Bíblia que fala que eu sou a igreja. A Bíblia, até porque a Bíblia sempre fala a palavra nós. Nós só somos igreja quando nós estamos 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas em nome dele. Aí sim nós somos igreja. Se você aceitou Jesus, eu aceitei a Jesus, nós estamos juntos falando do amor dele, falando dele, nós somos igreja e pronto. Não importa se você é da igreja evangélica, se você é da igreja católica, se você é da Assembleia, não importa de que denominação você é, se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador e decidiu estar junto para fortalecer a tua fé, para conhecer o Senhor e para vivenciar a palavra do que Deus, crescer no conhecimento de Deus, com certeza você é a igreja. Então, se você é uma pessoa que não é isso que você quer, eu já te peço para se liberar, para você começar, para você procurar outra live, talvez não é isso
aqui, até porque às vezes aparece tanta gente aí falando tantas coisas, e eu concordo, querido, se você... Eu respeito, na verdade, qualquer opinião. Se você não pensa como eu, amém. É porque não é para você esse tipo de assunto. Hoje eu quero falar só com pessoas que entendem também que está caminhando sozinho, que precisa de ajuda e que quer ser igreja, que quer também não só sugar, mas também tem para contribuir. Então eu falo que a pessoa que está andando sozinha, no mínimo é egoísta. Porque se ela se sente já autossuficiente em si mesma, ela está no mínimo sendo egoísta de não compartilhar isso com alguém. Porque todo mundo tem algo. Todo mundo tem alguma coisa que poderia estar compartilhando. Seja uma palavra de fé, seja... Não é só dinheiro, não é só comida, não é... Tem muitas outras coisas que tem gente precisando de tudo hoje. Então nós precisamos estar junto para fortalecer a fé. Você vai ver que pessoas, quando isso acontece, é o momento que a gente mais se aproxima de Deus. E agora é esse momento, querido, é chegado esse momento. É chegado de Deus. Deus fala assim que os últimos serão os primeiros. É nesse momento que Deus vê quem são os aprovados. É nesse momento que a Bíblia fala assim, outra vez verão a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Então existe um momento certo para cada coisa. E eu acredito que esse é o momento certo. Então, se não é isso que você está procurando hoje, se fortalecer e fortalecer os seus irmãos, o seu próximo, então você pode sair dessa live, tá? Você não perder o teu tempo, que você vai perder mesmo. Você não vai nem gastar, você vai perder se ficar aqui, tá? Agora, essa oportunidade é para quem? Essa oportunidade é para quem quer aprender como abençoar outras pessoas, aprender como que você pode ser útil, né? De que forma você pode ser útil, fortalecendo outras pessoas e conhecer o poder transformacional do pouco, conhecer o poder do pequeno grupo, conhecer o poder de algo online, de como funciona, ferramentas. Eu quero poder estar aqui compartilhando com vocês, tá? Como ajudar uma igreja local nesse momento. Quantas igrejas não perderam membros? Quantos pastores que a gente é grato pela vida deles, porque às vezes a mídia mostra pastores que roubam, e tem sim, a gente sabe que tem pessoas que gente ruim tem em todo lugar, gente boa, gente ruim tem em tudo quanto é lugar. Na igreja também tem, não adianta a gente vir com hipocrisia, tem sim, no altar também tem, nos púlpitos também tem, mas só meter o pau, só falar mal também não vai resolver nada. Nós precisamos fazer alguma coisa, entende? E a proposta que eu venho trazer aqui é justamente isso, para a gente se juntar, para a gente realmente poder estar junto dentro de um propósito para abençoar vidas, sabe? Porque sozinho nós somos fracos, mas a Bíblia fala que um cordão de 3 dobra, mas não quebra facilmente. Então se a gente estiver junto, numa só fé, num só propósito, num só amor, e aprender na prática o que é o amor de Cristo, aprender o que Cristo de fato vem nos ensinar, sabe? Porque às vezes nós somos tão hipócritas, né? Então aqui essa oportunidade para você poder ajudar a tua igreja local, o teu pastor, ou se você é pastor, você está perdendo mesmo, você não sabe como fazer, nós temos um modelo de como trabalhar com esses pequenos grupos, como fortalecer, primeiro de casa e depois de fora, porque é o que acontece muito no lugar desorganizado. Às vezes nós começamos a abençoar gente de lá de fora, de outra cidade, de outro bairro, e às vezes o seu vizinho está passando por dificuldade, às vezes gente da tua família está passando por dificuldade e você não sabe, e às vezes aquela pessoa tem dificuldade de pedir ajuda, né? Então assim, é importante a gente estar em grupo neste momento. Então essa oportunidade é justamente para isso, para a gente poder abençoar as igrejas, a ser igreja, na verdade, porque a igreja somos nós. A igreja não é o templo, eu concordo com isso, mas a igreja somos nós, mas nós só somos igreja quando nós estamos reunidos em um local. Então o templo é um local que pelo menos deveria ser um local onde tem organização, onde tem disciplina, onde tem ordem, onde tem uma pessoa que vai cuidar da tua vida espiritualmente, em termos de oração, que vai também te repreender, que vai orar contigo, que vai chorar contigo, que vai poder te abençoar. Mas isso não é só de lá para cá, é daqui para lá também. Porque muitas vezes eu vi muitas pessoas reclamando de várias coisas, né? Pessoas que saíram da igreja e falaram, mas não foi um irmão me visitar. Eu saía faz mais de 4, faz mais de mês
que eu não vou na igreja, não vem me visitar. Eu falei, antes de você sair da igreja, eu lembro de um discípulo meu que falou isso para um irmão, né? E ele falou assim, mas antes de você sair da igreja, você estava na igreja. E desviaram várias pessoas na igreja. Você foi atrás de alguém? Você foi orar com alguém? Você fortaleceu a vida de alguém? Não, você levou um pacote de arroz, uma cesta básica. Você perguntou se você estava passando por alguma coisa? Eu falei, não, eu não fui. Eu falei, então você não tem nem direito de cobrar, cara. Você nunca fez, porque é essa hipocrisia que a gente tem que parar. Porque às vezes a gente quer criticar alguém que está fazendo, porque acha que não é o certo ou que tinha um jeito melhor, mas nós mesmos não fazemos nada. Só sabemos só falar, mas nada é feito, ninguém ajuda em nada. Então aqui eu quero que a gente tirar desculpa. Então se antes você não sabia como fazer isso, agora você precisa saber. Entender, compreender como fazer isso. Para que serve para que serve tudo isso? Para quem não... para quem, né? Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque eu vou apresentar um modelo. É lógico que não dá para apresentar tudo hoje, é impossível. Eu só quero que vocês tenham a ideia do projeto em si, né? Esse projeto ele vai ser... um modelo estruturado, né, para crescimento, de um jeito simples, para ser aplicado aí dentro dos pequenos grupos. Então, se você tem uma igreja local e você tem poucos membros, como que você vai fortalecer eles para depois eles crescerem? Paulo, seja bem-vindo, meu discípulo querido. Deus abençoe sua vida. E ali assim, como que você vai crescer em pequenos grupos? Talvez mas eu não estou em igreja nenhuma, eu estou parado. Não tem problema nenhum, querido. Não tem problema nenhum. Aqui, nosso intuito aqui é te ajudar, é te fortalecer e te ensinar a fortalecer outros, tá? Então esse é o propósito desse projeto. Tem várias coisas que surgem benefício nos pequenos grupos. Hoje eu quero falar só falar de duas aqui. Até para não ficar muito extenso essa live, tá? Porque o que eu queria passar, o que eu quero passar para vocês é a essência. A essência, não só a essência do projeto, mas a essência no que consiste o que está no nosso coração. Então eu não quero nem falar tanto do que está escrito, mas eu quero que vocês não só entendam o projeto, mas eu quero que vocês compreendam. Porque entender você entende com a mente. Compreender você compreende com o coração. Então eu quero que você compreenda com que coração eu quero desenvolver esse projeto, o como está intrínseco dentro de mim. Quem anda com a gente, quem está mais perto, ou quem um dia já teve, sabe quanto queima no nosso coração o propósito de abençoar a vida, de estar junto, de atender, de apacentar, porque é um projeto de apacentamento, de pastoreamento, né? Que visa não a gente pastorear em si, a igrejas do outro, não, nada disso, mas é a gente ensinar, como diz lá no Efésios 4, né? Que aquele que tem o ministério de pastor ensine até aperfeiçoamento do santo. Então nós queremos derramar como você precisa aprender a cuidar dentro do teu... mas eu não sei muita coisa. Você não sabe muita coisa, talvez para a pessoa do seu nível, mas para alguém que está chegando agora, você já tem alguma coisa que você pode passar. Então você não pode ser um mar morto dentro do reino de Deus. Você precisa entender que foi para esse momento. É para esse momento. Para que existe os momentos de causa? Existe desde o início. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que desde o começo, desde o princípio, existe momentos de que o povo se aproximava de Deus e momentos que o povo se distanciava de Deus. Quando que o povo se aproximava de Deus? Nos momentos em que estava muito difícil. O povo se arrependia, o povo voltava para Deus e chorava, se quebrantava, e Deus acolhia esse povo. Daqui a pouquinho esse povo esquecia de Deus, e as coisas começavam a ficar boas, e aí depois começaram a ficar ruim de novo, e esses altos e baixos foi frequente na Bíblia. Hoje chegou a vez da nossa geração. Nós estamos vendo tantas mortes, tanta situação, e a gente precisa se levantar como igreja. Não dá para cruzar os braços e fazer de conta que a gente não está participando disso tudo. Tem pessoas do nosso lado morrendo. E o que mais dói no nosso coração, eu tenho certeza, é a pergunta: será que a gente não poderia ter feito um pouco mais? Porque talvez ainda não afetou a tua casa.
como a minha casa foi afetada, de estar perdendo pessoas da família, de ter pessoas sendo entubadas, e o medo, o pânico, ele assombra demais, ele é assombroso. Mais que o medo da doença, é o medo de ser contaminado, de pegar, você fica com aquela neurose na cabeça, é coisa, nossa, é assustador, né? Então, assim, existe dois propósitos muito fortes nesse projeto. Existem vários benefícios, mas tem dois que eu acredito que sejam os dos melhores. Primeiro, porque é o melhor lugar para poder desenvolver nós como igreja. É o melhor lugar, porque no pequeno grupo, querido, ninguém esquece de ninguém. Se tem ali 5, 10, 15 pessoas, um exemplo, você já olha no grupo, você já sabe se está faltando alguém. É diferente de uma igreja grande, onde você não sabe quem faltou, quem não faltou, ninguém sente falta de ninguém liga, ninguém se importa. Então, dentro dos pequenos grupos, você vai ser movido a desenvolver o ser igreja, sabe? O viver igreja. Não é ir à igreja, não é estar lá na igreja, não, nós somos igreja. E nós precisamos aprender a viver igreja de fato. Sabe, de fulano faltou, ligar, e aí fulano, ir lá na casa, reunir. Estamos em pandemia, tudo bem, mas você tem celular. Porque se você não tiver celular, você não estaria nem assistindo essa live agora. Então dá para você pelo menos ligar o telefone, fazer uma chamada de vídeo. Gente, o mais importante agora é mostrar o quanto a pessoa é importante. Mostrar aquilo que a gente chama de compaixão. Sabe, se compadecer do próximo. Mostrar que ele é importante. E isso você não vai conseguir fazer isso num grupo grande. Você não vai conseguir fazer isso numa igreja grande. Então esse projeto visa a ensinar a nós sermos igreja. Não ir à igreja, não estar na igreja, não. Ser igreja, viver igreja. Ser o corpo de Cristo de verdade. Ser aquele povo como é lá em Antioquia, como diz o livro de Atos. Que os cristãos, eles eram chamados de cristão. Não era eles que se denominavam cristão. Eram as pessoas que viam aquelas pessoas andando na rua e viam e falavam, rapaz, esses daí são servos de Deus. Eles têm algo diferente, cara. A postura deles são diferente. Eles não precisavam falar que eles eram homens de Deus, mulheres de Deus, não. As pessoas viam essa graça neles. Porque eles carregavam paz, eles carregavam amor, eles carregavam misericórdia. Eles se compadeciam. Se não dá para você ir presencialmente, você tem telefone, você pode ligar. Sabe, o que falta na verdade, talvez é um pouco de ordem e um pouco mais desse calor, sabe? Então a gente vai se reunir semanalmente para aprender como fazer isso na prática, como você usar a internet, usar o teu telefone para poder fazer esses pequenos grupos, você auxiliar em pequenos grupos, amanhã ser líder de pequenos grupos, e você conseguir formar outras pessoas também. Você precisa ser igreja. Isso tudo, lógico, alinhado. Se você faz parte de uma igreja, alinhe primeiramente com o seu pastor, converse com ele, porque nós não somos igreja, nós estamos aqui para estruturar, fortalecer e potencializar com o nosso ministério, que nós acreditamos ter um ministério de apacentamento, um ministério pastoral de fato. Então nós queremos contribuir com tudo isso segundo o que a palavra nos diz, né? Que é o nosso chamado, a ensinar o santo a apacentar a igreja, a pastorear a igreja. Então ensinar vocês a cuidar, a amar. O que é isso, gente? É cuidar, se importar de fato com as pessoas. Então tem esse companheirismo. E para isso existe uma metodologia que nós, lendo, assistindo, conhecendo, estudando, fazendo cursos com várias pessoas, estudando alguns livros, nós desenvolvemos o nosso jeito de fazer isso, de montar os pequenos grupos, de amarrar esses pequenos grupos de uma forma que seja bênção para dentro da igreja, que seja bênção para você que talvez não quero talvez me associar à igreja agora, eu quero sim vivenciar, eu quero ser igreja, eu quero abençoar, poder abençoar outros, mesmo não estando em contato ainda com a igreja, eu estou machucado, não tem problema, que vai ser um momento de cura sobre a tua vida, porque o amor cura, o amor encobre uma multidão de pecados.
Então você vai entrar num ambiente onde vai ter muita cumplicidade, você pode ter certeza. E quem caminha perto de nós sabe do que eu estou falando, sabe que isso é verdadeiro, sabe que... E eu espero que você possa estar sentindo isso, porque é isso que eu gostaria de passar para vocês. Não é a metodologia como um todo, porque por mais que ela é simples, ela precisa ser vivenciada. Você precisa sentir aquilo. Você vai ver que quando o Felipe, quando o Felipe encontra eu esqueci o nome do outro discípulo, e ele começa a falar que tinha encontrado, falando para Natanael, né? Felipe encontra Natanael e fala para ele que tinha encontrado aquilo que as escrituras falavam, que era Jesus. Ele falou assim, mas Jesus? Eu falei, Jesus de Nazaré, né? Felipe falou assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você não vai ver Felipe dando uma explicação complexa de quem era Jesus, não. Ele falou assim, vamos lá para você ver. Por quê? Porque o que Felipe queria fazer, ele falou assim, cara, quando eu conversei com aquele homem, eu fui impactado de tanto amor que eu senti por ele, eu fui impactado de tanta graça, de tanta misericórdia, sabe, de tanto... Eu não via esse jeito, o que ele me passava, o sentimento dele, era de uma complexidade muito grande, que não dava para Felipe explicar para Natanael, ele precisava experimentar aquilo. E aí então ele falou assim, vamos lá que você vai ver. Porque o que ele tentou falar, falou assim, cara, o que eu vou tentar te explicar aqui, eu vou mais complicado que te explicar. Você precisa mais do que ouvir, você precisa sentir essa pessoa falando contigo. Experimentar isso. Porque não tem como eu te mostrar, é uma experiência que é única. Então quando ele levou ele até Jesus, e que Filipe se encontrou ali com Jesus, e Jesus fala para ele, né, que vês aí um homem que não há dolo e tal. Filipe fica encantado, fala para ele, nossa, eu vejo que você é um profeta. Eu falei, você ficou encantado por causa disso, obras maiores você verá. E aquilo trouxe um impacto dentro do coração dele. Eu falei, nossa, cara, que fantástico tudo isso em Deus. Então é isso que eu quero que vocês experimentem o projeto, conheçam o projeto, porque aí você vai entender o que é o derramar. Eu sei que a gente vai encontrar muita resistência, eu sei. Por quê? Porque tudo aquilo que é para abençoar vidas, que é para abençoar pessoas, e quando a gente encontra o nosso propósito de vida, quando a gente começa a se propõe a ajudar o outro, o inferno se levanta. Eu sei disso, mas nós estamos preparados, nós preparamos, foi 10 anos de preparação prático, né? Nós estivemos aí à frente de três igrejas, fora os apoios, né? Que hoje nós estamos aqui com o pastor Manuel, nós estamos debaixo de cobertura, nós estamos debaixo de cuidado. Então não está sendo feito esse projeto nas coxas, não nasceu do nada, existe um carinho muito grande por tudo isso que nós estamos criando, é só o começo, nós sabemos que tem um desafio muito grande, mas nós queremos passar isso que a gente vivenciou na prática para aqueles que têm interesse, né? E aqueles que não tiverem interesse, eu só quero que você entenda que a partir de agora você não tem mais desculpa para dar. Você não fez porque você não quis, porque muitas vezes a gente só sente falta disso quando a gente estiver precisando. Porque talvez hoje você não está precisando, talvez é mais para você ajudar outro, né? E talvez não faz sentido, beleza. Mas só que no dia que for você que estiver precisando, você vai lembrar. Porque isso tem o nosso povo de Arujá, uma cidade de São Paulo que nós pastoreamos lá. Hoje eles entendem muita coisa que a gente pregou lá na época. E antes eles não entendiam muitas coisas que a gente pregava lá. Mas hoje, se pudesse voltar no tempo, é o que eu escuto de todos eles. Ai, pastor, se eu pudesse voltar no tempo, para poder aproveitar mais daquele momento, para poder... Nossa, eu não entendia. É um sentimento, sabe aquele sentimento que a gente tem quando fica adulto? No momento que você foi criança, que você não aproveitou, que você era adolescente, que você não aproveitou, e aí você fica adulto, e o tempo passou e você não fez nada. Você não aproveitou da tua infância. Então, eu quero que vocês... entenda que talvez hoje você não está precisando, mas você pode passar, você pode aprender a metodologia para poder ajudar, contribuir de alguma forma, mas não deixe isso acontecer de forma normal. E é um lugar para você amadurecer, porque existe uma igreja, querido, muito menino, muito mimado, sabe? Em todos os lados, que não, hoje, porque a gente vê hoje é reflexo da sociedade. Você vai ver hoje as crianças, elas já nascem muito mais inteligentes do que nós nascíamos antes. Mas como é o emocional dessas crianças? Eles não aguentam uma pressão.
São crianças que estão vindo com um emocional muito frágil. Diferente de nós que nascemos no meio da dificuldade, no meio do desafio, né? Que não tinham talvez tanta inteligência como eles têm hoje, por causa da tecnologia e tudo isso que ajuda, né? Mas não tem estrutura, na primeira pressão que dá eles não vão aguentar. Então esse lugar de pequenos grupos é um lugar onde você vai amadurecer, porque a Bíblia fala que o ferro com ferro ele se afia, e assim é o homem com o seu semelhante. Você precisa estar num lugar onde você possa ser afiado um com os outros. Não é só em cuidado, não é só em amor, não. É até mesmo nos conflitos. A gente precisa se amar, a gente precisa estar junto, porque até numa família tem conflito, tem desafio. Hoje, em qualquer desafiozinho, eu não vou mais para a igreja porque fulano não sei o que tem. Eu não vou mais para a igreja porque o pastor não sei o que lá. Eu não vou mais para... Por quê? Porque a gente ainda somos meninos. Eu não estou falando dos abusos, que a gente sabe que tem muitos abusos de autoridade, infelizmente. Muitos líderes que não deveriam nem chamar de líder, que não tem maturidade para estar na frente de um trabalho, mas estão lá. Mas não estou falando disso. Se tem uma coisa que eu sempre falei para minha esposa, falei, amor, parece que Deus marca a gente, né? Nossa, quanto que Deus colocou pessoas, muitas vezes, difíceis para a gente lidar. Pessoas não difíceis porque eles são difíceis, mas pessoas muito machucadas, muito feridas. E quando você vai lidar com uma pessoa ferida, ela fere você. Só que ela não fere você porque ela quer te ferir. Ela fere você porque ela está ferida. Então ela te machuca muitas vezes nas palavras, no gesto, mas porque machucaram elas, pessoas enganaram elas, destroçaram elas confiou, acreditou e foi machucada. Nós só pegamos essas pessoas muito feridas, mas pessoas que tinham um potencial violento. Sabe, pessoas que nós via, como nós demos aqui, nós falamos aqui de Moisés. Você acha que Moisés não estava ferido? Queimou no coração dele que seria libertador. E aí depois um irmão dele não entendeu o que ele estava fazendo e falou, quem te colocou de juiz no meio de nós? Quem que é você? Falou para Moisés, gente, Moisés que é o libertador. Moisés ouviu isso. Ele ficou 40 anos frustrado. Falei, não vou libertar ninguém. Que libertador? Não consegui nem meu povo lá 40 anos atrás. Foi Moisés, não é assim, Moisés. Machucado, ferido. Mas no fundo queimava no coração dele aquilo. Mas ele não queria. E eu tenho certeza que nós vamos encontrar muitas pessoas assim. Pessoas com um chamado lindo. Pessoas chamadas no louvor, que estão machucados. Pessoas que foram chamadas para pregação, que estão feridos. Pessoas que foram chamadas para fazer boas ações, que estão machucados. Pessoas de tudo quanto é jeito. E eu quero poder estar abençoando com tudo aquilo que a gente aprendeu, principalmente em Deus, não só em termos técnicos, né? Com todas as ferramentas que nós temos, de PNL, nós temos, gente, é muita coisa nós temos para abençoar vocês. Mas eu acredito que a palavra de Deus ela é suficiente em si mesma, né? Mas eu tenho certeza que assim como tudo isso é importante, porque cada ciência dessa é um pedaço de um todo, né? É um pedaço da pizza. Você imagina o seguinte, a verdade é a pizza inteira, né? Só que cada ciência dessa, você imagina que é um pedaço dessa pizza. Então, ela é parte da pizza. Quando você pega uma pizza, você vai ver, ó, é parte da pizza, mas não é um todo. A verdade como um todo, a pizza como um todo, se a gente conseguir comer, né, você vai comer, vai se encher, vai se fartar, se conseguir, né, mas vai se encher bem. Mas se você comer um pedaço da pizza, pode ser que você não se sacia. Você ainda vai sentir vontade de querer mais. Mas aquele pedaço, ele faz parte da pizza, mas ele não é a pizza. Mas ele faz parte, né? E aquele pedaço ali, dentro desse contexto que nós estamos falando, é como se cada ciência dessa fosse parte de uma verdade. Existe uma verdade ali. Dentro do conhecimento da leitura corporal existe uma verdade, mas ela não é toda a verdade. Ela faz parte, mas não é toda a verdade. Então ali você vai estudar neurociência, é parte da verdade, mas não é toda a verdade. Você vai estudar sobre psicanálise, é verdade, mas é parte da verdade, ela não é a verdade absoluta. O único lugar que tem a verdade absoluta é na Bíblia, e mesmo tendo toda a verdade ali, nós não conseguimos discernir, ver ou reconhecer toda a verdade que está ali dentro. Porque a Bíblia fala que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nós sabemos tudo em parte.
A verdade até sobre as nossas vidas, Deus vai entregando aos poucos, conforme a gente vai amadurecendo. Eu e minha esposa, 10 anos atrás, nós éramos uma pessoa. Hoje, 10 anos depois, nós somos outras pessoas. Nós amadurecemos, nós crescemos. Nós nos machucamos, nós já nos saramos e assim vai. E hoje nós acreditamos que nós temos experiências para poder trocar. E hoje nós acreditamos sim que nós temos maturidade. Não alcançamos um todo? Não, nós não comemos a pizza toda. Já comemos uma boa parte, mas não comemos toda a pizza. E essas partes, quando nós comemos, nós queremos compartilhar, nós queremos derramar, porque eu acredito que aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Se a gente está plantando bênção na vida de vocês, a gente vai colher bênção também. Então nós precisamos derramar para baixo, nós precisamos transbordar para baixo, tá? Então nós acreditamos muito que é um lugar de amadurecimento dos irmãos, é um lugar onde a gente quer ensinar vocês a não se ferir tanto com a igreja, porque às vezes a gente só se fere porque a gente espera muito. A gente espera muito do outro. A gente espera muito de um pastor, a gente espera muito do irmão, a gente espera muito do obreiro, a gente espera muito das pessoas. Às vezes a gente espera até mais, até de Deus, a gente coloca uma expectativa de algo, não que Deus não tenha para dar, e não porque Deus também não quer dar, porque não tem um momento certo. Às vezes você não está pronto emocionalmente para lidar. Não com aquilo. Lembra de algo? Quando Jesus estava com 12 anos, que ele começou a interrogar os doutores da lei, você vai ver que Jesus já tinha conhecimento suficiente para questionar os doutores. Era acima do mestre, era a classe mais alta, de elite mais alta em termos de conhecimento da palavra, da verdade daquela época. E Jesus com 12 anos já tinha entendimento para questionar eles naquilo que ele estava pregando. Eu acredito que Jesus já estava pronto, talvez mentalmente, em termos de inteligência, sabedoria, eu acredito. Mas por que então Jesus não começou seu ministério com 12 anos? Porque Jesus ainda não tinha maturidade suficiente para suportar o peso da sua decisão. E hoje eu entendo muitas coisas que antes eu queria lá atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, que eu queria ter começado lá atrás, mas eu não tinha maturidade ainda para poder entender aquilo. E que hoje eu tenho. Muita maturidade que eu vou ter daqui 10 anos, que hoje ainda não tenho. Por quê? Porque nós estamos vivendo num projeto evolutivo que nós vamos crescendo e amadurecendo. E esses pequenos grupos, eles são um lugar adequado para esse crescimento. Porque ali você vai desenvolvendo os dons ministeriais. Ali você vai ter oportunidade de compartilhar a tua vida. Às vezes tem quantas pessoas que estão à sua volta que não sabem o tanto que você já sofreu, menino? Quanto sofrimento você não carrega, que talvez a tua história poderia estar fortalecendo uma irmã, um irmão. De falar para ele, nossa, já passei. Porque às vezes a pessoa vê a gente de pé, mas não tem noção das bordoadas que nós temos que aguentar para poder estar de pé hoje. E às vezes numa igreja grande, numa igreja no local do culto congregacional, você não tem a oportunidade de falar ali. Porque ali o tempo é muito curto e o propósito é outro. Agora dentro dos pequenos grupos não. Dentro dos pequenos grupos você vai conseguir entender. Dentro dos pequenos grupos você vai conseguir compreender que existe uma caminhada. Eu falo, nossa, eu olhava para você, eu admirava você tanto. Quantas vezes já não falaram para minha esposa? Eu falo, nossa, eu queria encontrar um homem de Deus, sabe? Que fosse um homem de Deus. Não é que eu estou escolhendo muito, mas eu queria um homem de Deus na minha vida e tal. Aí as pessoas, tem uma pessoa que falou assim, ó, criança, que nem vocês são casados, ó, um homem de Deus, que benção que é teu marido, né? E chegaram a falar isso pra gente num dia que nós estávamos aconselhando um casal. E eu falei pra ela, irmã, você não tem noção do que essa mulher já viveu. Quem nos conheceu antes do evangelho sabe, foi quase 9 anos de sofrimento. Até eu ter realmente um entendimento do que eu estava fazendo, estava machucando, machucava, feria os outros. Eu não tinha conhecimento da palavra, não conhecia a verdade. Meus olhos ainda não estavam abertos. Hoje você está vendo um homem que foi transformado. E quem me conheceu sabe. Quem me conheceu sabe. Você está vendo uma bênção hoje, mas passou por um processo. O problema é que hoje nós estamos numa geração que quer pegar tudo pronto. Ou que acha que está pronto para qualquer coisa. Não é assim que funciona. Então esses pequenos grupos, ele é uma estufa
para aumentar a tua velocidade no crescimento. Cresce de forma muito rápida. Por quê? Porque você não vai ficar só no meio da igreja criticando o que é feito, da forma que é feito. Você não tem fundamento bíblico muitas vezes. Não estou falando de excesso, gente. Eu não estou falando de... Eu sei que tem coisas na igreja aí que são aberrações mesmo, que são contrárias à palavra. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de jeito de fazer. Você critica o método que o pastor usa, mas é o método que ele aprendeu, é o método que ele tem. Às vezes você tem e também não faz. Você só critica. Então, tudo isso vai ser trabalhado ali, de como você trabalha, como amar, como fazer isso. Nós temos uma... Acabando a bateria aqui, deixa eu colocar para carregar. Então nós temos uma metodologia para poder ensinar vocês como fazer isso. Nós temos uma metodologia de como você pode fazer isso para evitar menos conflito, com base em experiências nossas, em testado, na prática. Então nós temos uma metodologia de como começar, de como fazer, como criar, como fazer esse grupo ficar um grupo sólido, um grupo que caminha junto, sabe? Um grupo que não está só unido, mas um grupo que precisa se transformar em uma unidade. Porque estar junto não quer dizer que você é uma unidade. Estar junto, um exemplo, é um saco de batata. As batatas estão tudo junto dentro do saco. Mas você abrir o saco, que vai cada um para um lado. É o jeito que está as igrejas hoje. Fechou a igreja, sumiu o povo. Vai abrir a igreja agora, você vai ver se é a mesma igreja. Você vai ver um monte de gente que ia, não vai mais, nunca mais vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque estava junto dentro de um saco, como um monte de batata. Só que eu estou falando de uma metodologia que a gente vai aprender a ser unidade, a se tornar um purê de batata. Porque a hora que você vira um purê de batata, você já não tem quem saber quem deu mais, quem deu menos, quem estava mais imperfeita, quem era maior, quem não era, quem tinha casca mais grande, quem não tinha, quem estava mais ferido, quem não estava. Não, se tornou um purê. Ninguém sabe mais quem é quem, todo mundo é junto. Aí sim, aí nós vamos entender a força de uma unidade, de bater todo mundo no mesmo lugar. Aquela pessoa está sofrendo, aquela pessoa está passando por isso. Ela sozinha não tem força, mas nós todo mundo junto, no mesmo objetivo, você vai ver a força que isso dá. Você vai ver o avanço como que isso levanta, como que isso fortalece. E eu quero poder compartilhar isso com vocês. Deixa eu ver se tem mais algumas coisas aqui para passar para vocês. Outra coisa interessante e muito importante também, porque ali você vai ter um acompanhamento. Eu quero estar acompanhando vocês semanalmente, tá? Vou falar para vocês como isso vai desenrolar, tá? Nós vamos fazer isso, vou mostrar para vocês na teoria, vamos fazer isso na prática, para a gente vivenciar isso, para vocês poderem entender não só a forma técnica, mas a forma prática de como fazer isso, tá? Vai ter um acompanhamento personalizado. Ali vocês vão entender um princípio que eu vejo pouquíssimas igrejas, pouquíssimas mesmo, fazendo, e é um mandamento, que é fazer discípulo. Nós temos uma metodologia que vai ser atrelada a esse pequeno grupo, de como você fazer discípulo, criar discípulos, construir discípulos, tá? Para você vivenciar tudo isso na prática, para poder amarrar todo esse pequeno grupo aí, tá? Antes de eu orar abençoando vocês aqui, eu criei um grupo no WhatsApp, um grupo silencioso, tá? Esse grupo silencioso, ele é somente para poder falar dos momentos que eu estiver fazendo uma live a respeito disso, ou trazendo uma palavra, né? Vai ter momentos que eu vou estar vindo aqui falando do projeto, vai ter momentos que eu vou estar trazendo uma palavra que é com base também no projeto, só para vocês entenderem. Então eu vou focar nisso agora. Eu entendo que Deus está me chamando para esse projeto. Eu e minha família, iremos encabeçar esse projeto com força, né? Não vai ter custo nenhum, principalmente agora de início. Eu acredito que depois a gente vai sim fazer alguns produtos, né?
mas isso vai ser mais para frente. Primeiro é que é fortalecer isso, então nós vamos estar fazendo isso com doações, né? Se você quiser doar qualquer valor que você quiser doar, a gente vai ser grato, né? Por quê? Porque a gente quer montar site, a gente quer montar, tem uma plataforma digital para a gente poder estar fazendo os grupos. A gente vai ter toda uma estrutura bem bacana, sabe? E se você quer aprender a ser igreja também é isso, é poder participar na construção de todas as formas, tá? Esses pequenos grupos aí a gente vai fazer ajuntamento para poder ajuntar mantimentos, alimentos, fazer cesta básica, levar. Então é um projeto bem bacana, tá? Um projeto que a gente já fez tudo isso de forma prática, né? E agora nós vamos estar trazendo novamente ativo. Então nós criamos um grupo do WhatsApp para manter todas essas informações lá a respeito desse projeto, tá? É um grupo silencioso, então ninguém vai ficar lá dando bom dia, boa tarde, boa noite, nada. O que a gente vai colocar, quem vai colocar lá vai ser ou eu ou meu esposo, ou algum ADM, que no começo agora não temos, né? Mas normalmente ou vai ser minha esposa para estar colocando ali as informações, nosso encontro. A hora que acabar aqui, eu vou estar tirando dúvida, tá? De vocês aí, num grupo, tá? Ou individualmente, vai depender da quantidade de pessoas, né? Como não foi uma coisa que hoje nós não estamos fazendo ainda, todos os dias, então ainda não tem tanta gente juntos, né? Tem bastante gente aí já com a gente caminhando, que já está sabendo, mas ainda não tem aquele número de pessoas, então eu vou poder estar tirando dúvida de vocês aí particular, tá? Então entre em contato no direct, eu vou te mandar o link para você entrar lá no grupo. Eu vou colocar, acredito que vou colocar o link também aí no Facebook. Vamos estar montando todas as redes sociais, que ainda não deu tempo da gente mudar tudo. A gente vai mudar a nossa rede social para estar encabeçando de verdade esse projeto. Eu acredito que nós estamos aqui para abençoar vidas e famílias, tá? E acredito que é isso que eu tinha que passar para vocês. Antes de estar orando, eu vou estar orando agora com vocês aqui. Se você faz parte, se é membro de alguma igreja, seja conversando com o teu pastor, alinhe com ele, tá? Para realmente ser uma bênção. Não faz nada fora da bênção, não. É importante isso. Talvez ele também queira participar, tá? Estamos aqui para poder contribuir com tudo aquilo que nós aprendemos para abençoar o corpo de Cristo na terra. Isso não está ligado à igreja, né? A igreja da qual nós congregamos diretamente. Nós iremos fazer esse trabalho também na nossa igreja, sim, eu acredito. Mas não que seja um projeto da igreja em si, tá? É algo nosso, um projeto nosso, meio da minha esposa. E nós vamos estar fazendo isso para abençoar outros ministérios também, tá? Então conversa aí com o seu líder, com o seu pastor, com o seu ancião, conversa com ele aí, tá joia? Linha certinho e vamos estar junto, tá joia? Vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, louvar o Senhor por este momento que nós passamos aqui. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, que esse dia possa ser um marco na nossa vida, que esse dia 8/4/2021 possa ser um dia marcante, porque nós estamos startando um projeto de 10 anos, Pai. Em 2011 o Senhor iniciou com uma pequena semente desse projeto, e esse projeto foi se construindo, se estabelecendo, e eu creio que esse projeto vai tomar forma. Desde já eu quero te agradecer pela vida de cada um que já está nesse projeto conosco, cada pessoa que vai encabeçar esse projeto com a gente, que a gente possa ser bênção para a vida de vários ministérios, várias igrejas, várias pessoas, que vai poder contribuir, ó Deus, para esse momento que nós estamos passando aqui na terra, para sermos juntos, para estarmos juntos em unidade, um só propósito, um só amor, um só espírito. Desde já nós queremos te agradecer, eu agradeço e louvo o Senhor. Pai, abençoe cada vida que estará assistindo, ó Deus, essa live. Abençoe cada família, Pai, que está passando por dificuldade neste momento, dificuldade financeira na tua casa. Pai, mande alimento, Pai, assim como o Senhor fizera tantas vezes, ó Deus, na tua palavra, para pessoas que estavam passando necessidade. O Senhor mandou sempre uma provisão através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus.
Pai eterno, que aqueles que têm mais possibilidade, que possa ter compaixão, Deus, daqueles que não estão passando por um momento difícil. Pai, eu oro também, ó Deus, para a vida daqueles que pegaram essa doença, esse Covid, Pai eterno, que seja destruído, Pai, esse vírus, que tudo aquilo que não provém do Senhor, que todo aproveitamento das trevas, ó Deus, que está tendo nesse momento de pandemia, Pai eterno, que seja cancelado pelo poder da Tua Palavra. Tua palavra diz que há poder na oração do justo e que tudo aquilo que nós ligasse na terra será ligado no céu. E nós cremos, ó Deus, que há poder na oração do justo. Por isso eu declaro, Pai eterno, sendo frustrado toda expectativa do inferno a respeito disso. Pai, e nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que uma das coisas que tem cooperado é porque muitas pessoas estão inclinando o ouvido para o Senhor. Muitas pessoas que estavam longe hoje estão se aproximando, porque sabe, ó Deus, que nenhum homem consegue, nada consegue parar esse vírus a não ser o Senhor. Pai, que no nome de Jesus abençoe cada vida, cada lar onde chegar essa mensagem, que possa ser abençoado. Declara as portas do inferno não prevalecendo contra a sua igreja. Deus abençoe cada vida, cada pessoa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se você quer fazer parte, não esqueça de mandar aí um link, ou mandar um oi para nós aí no inbox, tá bom? E acredito que vou estar pondo também no YouTube, então vou estar colocando lá o link do grupo também para quem quiser entrar, tá joia? Deus abençoe sua vida e vamos pro topo, que lá é o nosso lugar. Deus te abençoe.